A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? E amigos que nos ouvem ou que irão nos ouvir depois. Estamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus. E eu gostaria que você fosse um colaborador, que você fosse um companheiro comigo nesta empreitada, que você viesse a compartilhar esse estudo bíblico nesta oportunidade, porque eu sei que tem um real valor o ensinamento da palavra de Deus. E bem aí você curte, você comenta e você compartilha. Desses três, eu prefiro que você compartilhe. Se você quiser curtir e comentar, amém. Mas o essencial aqui é você compartilhar, porque compartilhando você está nos ajudando e está também trabalhando para o Senhor. Você também está pregando, usando esta ferramenta para anunciar a palavra de Deus, né? Tenho certeza que tem muitas pessoas que estão precisando de aprender a palavra de Deus e estão precisando desse estudo bíblico nesta oportunidade. E nessa oportunidade nós iremos orar a Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Por isso, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, somos gratos a Ti pelo dia de ontem, pela noite que se passou e pelo dia que chegou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, eterno Pai. Senhor da glória, Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre a minha vida, sobre o meu corpo, Senhor meu Deus, sobre mim nesta oportunidade, Senhor. Que a minha boca, Senhor, seja articulado, amado Senhor, pela Tua mão de poder, Senhor. E que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor me dê a palavra ungida pelo Teu Espírito Santo. Abençoa cada vida, cada pessoa que irá compartilhar este ensinamento, Senhor da glória, que continue sendo abençoados em nome de Jesus. Amém. Amados em Cristo Jesus, nós temos aqui as lições bíblicas desse quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. As lições bíblicas comentadas pelo nosso pastor José Gonçalves, das revistas da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus do Brasil. Amém? E nós estamos aqui com a lição de número 7. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta, é uma pergunta aqui dentro do enfoque da lição. A teologia de Bildade é assim: se há sofrimento, a teologia de Bildade é para ser comentada, para ser observada dentro deste enfoque aqui. Se há sofrimento, há pecado oculto? Texto áureo no capítulo 4, versículos 7 e 8 do livro de Jó, que diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Verdade prática: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Essa é a verdade prática da lição. A existência, ou seja, quando existe sofrimento na minha e na sua vida, não quer dizer, de forma geral, generalizada, não quer dizer que haja pecado oculto. Não quer dizer. Então, a verdade prática já responde o tema da lição. Já responde: se há sofrimento, há pecado oculto? Isso aqui é o tema da lição número 7. E a verdade prática diz, não quer dizer que haja pecado oculto se está acontecendo, ou caso venha a acontecer, um sofrimento na minha e na sua vida.
A leitura bíblica em classe você pode acompanhar em casa, na sua Bíblia, utilizando o livro de Jó, capítulo 8, do versículo 1 ao 4, você depois vai no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, e o capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 6. Né? Essa é a leitura bíblica em classe. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, o nosso objetivo aqui em trazer esta lição na força deste dia, louvado seja Deus, é exatamente, amados irmãos, aleluia, mostrar que nem sempre o sofrimento, nem sempre aquilo que eu estou passando, nem sempre aquilo que você está passando é consequência de um pecado oculto. Nem sempre é. Nem sempre. Porque era assim que pensava este amigo, né, que aqui diz que era amigo de Jó, né? E eu costumo dizer que tem amigo que nós não precisamos de inimigo. Por certo tipo de amigos, né, que se adquire no longo da nossa vida. Como este homem Bildade, né, da descendência de Abraão, né, ele é intitulado como amigo de Jó. E nós vamos ver aqui quais as suas posições, qual foi a sua fala, né? Qual foi o seu conselho, o seu conceito diante o seu amigo, diante aquele a quem, se ele era amigo de Jó, verdadeiramente participou de várias festas, na qual Jó dava, na qual os filhos de Jó davam, né? Ali deleitando nos deleites das bem-aventuranças da sua riqueza, porque não há pecado nisso, né? Se Jó tinha, Deus o prosperava, se Deus lhe acrescentava bênçãos e não lhe acrescentavam dores, né? Se ele acrescentava bem, certamente que ele tinha o direito legal de poder fazer festa, de gastar, de usufruir das suas bênçãos, né? E a única coisa que a gente ainda consegue usufruir nessa terra sem prejuízo, né, é aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, né? Porque aquilo nos alimenta o nosso prazer e o dinheiro é bem gasto naquilo que nós comemos e naquilo que nós bebemos. Mas fora disso, certamente que tudo vai ficar, todas as riquezas vão ficar aí por terra, né? Para que outras pessoas aí que gostariam e querem ficar morando aqui, né, usufrui. Mas nós que entendemos que o maior tesouro que nós temos é para ser usufruído na eternidade com Deus. Então, amados irmãos, o objetivo é esse, que Bildade, ele usou uns argumentos que constatava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. E vamos aqui explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. E também esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Amados em Cristo Jesus, de uma coisa nós podemos entender pelas letras sagradas, que Deus é santo. Isso nós não temos dúvida, de que Deus é santo e de que Deus é justo. Deus não usa de injustiça para com ninguém e para com nada. Deus, ele é justo. E Deus também, ele é santo. Importa que aqueles que sirvam a ele também vivam em santidade. Isso ninguém pode negar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E nas falas de tanto do seu amigo Elifaz, e tanto como na fala de Bildade e de Zofar, nós vemos que eles têm algumas coisas que
que nós concordamos. Nós concordamos com o que ele diz, que Deus é santo. Nós concordamos no que ele diz, que Deus é justo, que Deus é soberano, que Deus é digno de que a gente obedeça, de que a gente viva separado, de que é necessário que temamos a Deus, né? Tudo isso nós concordamos. Agora, o que nós não concordamos com a teologia de Bildade é a questão que, porque eu estou sofrendo, é porque eu estou em pecado oculto. Não. Com isso nós não concordamos, porque não é assim. Nem sempre o sofrimento do justo, tanto é que, se você abrir a palavra de Deus, né, se você abrir lá em Eclesiastes 9:2, né, lá está escrito, né, que tudo que acontece ao ímpio, acontece ao justo. Tudo que acontece ao justo, acontece ao ímpio. Né? Porque a palavra de Deus, quando uma das coisas que se enquadrou no quesito profecia, que Jesus deu, as profecias faladas, as mensagens proféticas, uma das mensagens proféticas de Jesus foi que no mundo nós teríamos, quando a expressão teríamos aponta para um futuro, o que aponta para o futuro é profético. E Jesus disse: no mundo a gente teríamos aflições, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Então, certamente que a teologia de Elifaz, de Bildade, de Zofar, considerado amigos, né? Amigos de Jó, que na minha concepção erraram grandemente em poder atribuir o sofrimento de Jó a um pecado oculto, né? A poder fazer esse pré-julgamento e um julgamento sem provas precisas, né? Algo abalizado somente no disse-me-disse, né? Algo abalizado somente aqui no achismo. E eu acho, e uma coisa interessante, amados irmãos, que a palavra de Deus aqui, quando você abre aqui o livro de Jó, no capítulo 4, na primeira fala do amigo Elifaz, não do amigo Bildade que nós estamos tratando aqui, mas Elifaz, só voltando um pouquinho lá para o amigo Elifaz, no capítulo 4, ele faz um julgamento assim, usando a expressão, como eu tenho visto, né? Como eu tenho visto, e não como Deus tem visto. Então, amados irmãos, esse julgamento que vem de mim, que vem de você e que vem de outras pessoas em relação ao sofrimento que estou passando, em relação a dificuldades que passamos na nossa vida, né? Esse julgamento é falso, porque João 7,27, João 7,24, vamos ver o que diz a Bíblia bem aqui, no capítulo 7 de João, aleluia. Aqui é a escola bíblica dominical, nós temos um tempo aqui para ministrar a palavra, não é uma mensagem rápida, é uma mensagem trabalhada, uma mensagem estudada. Então precisamos parar para ler a Bíblia, aleluia. Então João, no capítulo 7, aleluia, de João, o versículo 24, diz assim, meus amados irmãos, em Cristo Jesus e amigos que nos escutam, né? Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim, João 7:24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Então, esse julgamento aparente, você vê a pessoa, você vê até mesmo informações de jornais, e você já passar isso para frente, e você já liberar para outros grupos, e você já colocar na internet, sem um real valor do que se foi dito, isso é prejudicial. Isso é prejudicial tanto para a nossa fé,
como para aquele a quem nós entramos com um pré-julgamento. E, amados irmãos, foi o que esses amigos de Jó fizeram. Eles pegaram toda a vida de Jó, viram que Jó, realmente eles conviveram com Jó, viram que ele tinha sido próspero, que ele era o mais rico do Oriente, né? Que ele era sobremodo abençoado, e agora eles viram Jó deitado em uma cinza. Agora eles viram Jó deitado sobre cinzas, em um monturo, prestes a morrer, né? Com a sua pele em degradação. Nós vemos agora que quando eles veem essa situação, seu amigo, que outrora o viu em uma mesa rodeada de pessoas, sua casa cheia de pessoas, de convidados, e etc, e etc. Agora eles verem o seu amigo em uma tal situação, agora começa o pré-julgamento sobre um achismo, sobre uma fala egocêntrica, sobre uma fala do eu. Capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: como eu tenho visto. Olha, amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Deus não vê como vê o homem. Não é simplesmente como eu tenho visto, mas como Deus vê a situação. E como Deus vê a situação é o que é conclusivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lembra de Samuel? Samuel era um profeta que Deus falava com ele, e ele falava com Deus. Foi criado na casa do Senhor, sobre a égide de Eli, né, nos trabalhos da casa do Senhor. Mas Samuel errou grandemente. Quando chegou com um vaso de óleo para ungir um dos filhos de Jessé, aparentemente Eliabe, Aminadab, todos aqueles homens aparentemente era, na sua concepção visual, na sua lógica humana, quem seria o rei era Eliabe, Aminadab. Mas Deus, ele retruca com Samuel. Deus, ele diz: Samuel, presta atenção, não é nenhum desses aí não, que eu escolhi para o rei de Israel. Aleluia. Por quê? Por quê, Senhor? Porque eu não vejo como vê o homem. Então, tanto ele faz, como Bildade e como Zofar, que será a lição seguinte: o justo não passa por tribulação. Então, tanto a teoria de Elifaz como de Zofar, como a teologia de Bildade estão erradas. Então, amados irmãos, segundo este amigo de Jó, ele apresenta o caráter justo e reto de Deus, que nós concordamos. Deus é reto, Deus é justo. Mas, amados irmãos, de uma coisa Bildade esqueceu. Uma coisa Bildade não adentrou, aleluia, a sua mente, não subiu ao seu coração, de apresentar a característica de um Deus que ama. Deus é amor, Deus é justiça, mas também Deus é amor. Aleluia, louvado seja Deus. Então Bildade, ele se esqueceu, aleluia, disto. E ele começou então a fazer julgamentos errados na questão do sofrimento de Jó. Nós sabemos que quando há pecados ocultos, amados irmãos, nós sabemos que quando há pecado oculto, existe mesmo as consequências do sofrimento. Isso ninguém deve negar. Porque lá em João, no capítulo 1, versículo 21, está escrito: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, né? Para que não é bom ninguém pecar, não é bom ninguém sair aí pecando, de uma vez que Deus já nos libertou, que Jesus já nos libertou, né, do jugo do pecado. Mas se alguém pecar, a Bíblia diz que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Bendito seja o nome santo do Senhor. E eu não estou aqui para dizer que não há perigo
nos pecados ocultos. Há perigo sim, porque no Salmo 90, se você ler o Salmo 90, de número 90, versículo 8, está escrito lá: diante de ti, Senhor, puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então, por mais que alguém queira ocultar os seus pecados, jamais vai ocultar os seus pecados diante de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, né? Todas as coisas. E o pecado oculto vem a condenação. João 3,19 diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E sabemos que o mundo é tendencioso, as pessoas são tendenciosas a não querer confessar os seus pecados. E por não confessar os seus pecados, né, diante de Deus, diante da igreja, né, eles começam a sofrer as consequências do pecado. Isso ninguém pode negar. Isso ninguém pode negar, porque ninguém... Veja a situação de Acã, né? Deus deu um conselho a Acã, né? Quem foi Acã? Acã não deveria nunca ter feito o que ele fez. Acã foi um israelita que desobedeceu a Deus lá nos dias de Josué. O que foi que ele fez? Ele roubou coisas destinadas à destruição e trouxe a condenação sobre Israel. Quer dizer, Deus mandou ele desfazer de todo o despojo, e ele acabou ficando ali, né, com algo que não deveria. E além disso, ainda escondeu, né? Ainda ocultou. E em consequência daquele pecado, que foi a cobiça, né? Ele viu a prata, viu o ouro, viu a capa, não resistiu ao desejo de os roubar. Mas Acã não estava apenas roubando de um inimigo. Tudo que estava em Jericó estava consagrado a Deus. Ao roubar alguns objetos, Acã ali desobedeceu a Deus. E porque ele desobedeceu a Deus, ele teve consequências graves. 36 pessoas morreram de acordo com a lei. Tudo que tocasse em algo impuro também se tornava impuro. Assim Acã contaminou sua família, que também sofreu as consequências. Então o pecado escondido de Acã trouxe muita desgraça para a vida de Israel, para a vida daquele povo. Isso foi inevitável, amados irmãos. Mas não foi o caso de Jó. Voltamos a dizer: o pecado oculto traz desgraça. O pecado oculto traz condenação. O pecado oculto traz consequências graves para a vida do obreiro, para a vida da mulher de Deus, para a vida dos líderes, para a vida de quem quer que seja, né? Então, amado irmão, mas como é que esses homens aqui, eles fazem esse julgamento injusto? Como é que eles querem atribuir no eu acho, né? Como eu tenho visto que Jó, ele pecou. Não. Para fazer julgamento justo, precisamos analisar à luz da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é nosso guia para entender o que é certo, o que é errado. O que é certo, a gente julga pelo aquilo que a Bíblia diz que é certo, e a gente julga pelo que a Bíblia diz que é errado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas é pela palavra de Deus. Se alguma coisa não concorda com a Bíblia, está errado. Então, com a ajuda da Bíblia, nós podemos aprender a guardar o que é bom e rejeitar o mal. Louvado seja Deus, aleluia. Mas para isso, para a gente entender o que é certo e fazer julgamentos de algo, é preciso a gente buscar sabedoria de Deus para ver além das aparências, né? Para ver além das aparências, aleluia. Vamos ver o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Aleluia. Então, amados irmãos, esses homens aqui, né,
Esses homens aqui, Elifaz, Bildade e o nome do outro, Isofar, louvado seja, eles estavam sem sabedoria, estavam fazendo julgamentos daquilo que eles não tinham conhecimento. Aleluia, louvado seja Deus. A teologia de Bildade: Deus é justo e reto, amém, aleluia, é isso mesmo que Deus, Ele é, aleluia, louvado seja Deus, é atributos de Deus. Deus é justo e Deus é reto, aleluia, e quer que todos que se aproximem dele também andem em retidão, andem em justiça, aleluia, andem longe, fora do pecado, longe da aparência do mal, andem de acordo com a sua vontade. Deus quer que todos os crentes, aleluia, louvado seja Deus, Ele guarde tanto o seu corpo, como o seu espírito e como a sua alma estejam irrepreensivelmente guardados para o dia do arrebatamento. Isso, aleluia, ninguém contradiz, está certo? Aleluia. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Porque Jó estava com a mesma ideia do sábio Salomão. Tudo que acontece, Eclesiastes 9:2, o que acontece ao ímpio, acontece ao justo. Mas para a Bildade não. Para a Bildade, se ele dizia ser justo, se ele dizia ser separado, se ele se apresentava como alguém que jejuava, que consagrava a sua vida, para a Bildade, todos aqueles que andassem religiosamente dentro dos parâmetros da justiça e da retidão de Deus, jamais poderia passar por sofrimento. Mas Jó diz: não, vocês estão errados. Vocês estão errados com essa concepção. Estão errados. Como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Bildade disse: olha, Jó, sabe por que você está passando essa situação? Sabe por que você está sofrendo isso? É porque você tem sido injusto com Deus. É porque você anda com uns pecadozinhos aí ocultos, viu? É porque você anda aí sendo infiel. É porque você aí não está fazendo as coisas direitas. E tome julgamento. E tome julgamento. E Deus lá de cima, eu imagino Deus dizendo ao coração de Jó: acalma aí, meu filho. Nada disso que estão falando é verdade. Aleluia, porque eu disciplino e corrijo a todos que eu amo. Às vezes, amados irmãos, às vezes, nós sofremos, estamos sendo participantes de algum sofrimento, dentro de uma instância, dentro de um quadro de financeiro, até mesmo de um quadro de enfermidades permitida por Deus, dentro de um quadro de solidão, de portas fechadas, de etc e etc. Às vezes estamos sofrendo isso sob o olhar do amor de Deus, que está nos corrigindo em alguma coisa, que está nos disciplinando em alguma coisa para ser usado em outra coisa mais na frente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas não é mero, aleluia, não é exatamente, pelo menos no caso de Jó não era. Pelo menos no caso de Jó, prova a Bíblia que nem todos nós sofremos porque estamos em pecados, ou porque praticamos, ou porque foi praticado isto. Se nós não praticamos, caímos nos julgamentos injustos, caímos nas falas injustas daqueles que nos rodeiam, daqueles que nos ladeiam, causando mais ainda sofrimento à nossa vida, causando ainda mais dores para a nossa vida, causando ainda mais burburinho na nossa mente, por causa de apontamentos, por causa que se aponta um dedo, né? Aponta um dedo e esquece que 3 está apontando para si e 1 apontando para Deus. Quando eu acuso injustamente, eu acuso Deus e acuso a mim 3 vezes. Primeiro, então
é necessário rever essa questão, porque o nosso conceito, o meu conceito em relação a tal pessoa, pode estar errado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então ele vai dizer aqui, ele diz que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Você imagina isso? Olha, teus filhos morreram porque eram maus. Ah, aconteceu aquele acidente lá, aconteceu aquilo lá porque ele era mau, porque você estava em pecado. No caso de Jó não era. E porque não era no caso de Jó, nós entendemos pela Bíblia que nem todo sofrimento é relativo a pecados ocultos. Nem todo sofrimento, porque coisas acontecem diuturnamente, acidentes acontecem diuturnamente na vida dos justos e injustos. Ora, amados irmãos, então eles estavam errados, né? Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Olha, Jó, tu quer um conselho de nós, os teus amigos, Jó? Ó, é melhor tu reconhecer. Como é que Jó ia reconhecer pecado se Jó nem sabia por que estava sofrendo aquilo? Se Jó não tinha conhecimento, nem por sonho, nem por visão, nem por nada. Deus falou o porquê que para Jó que ele passaria por aquele processo. Como é que Jó ia pedir perdão a Deus de algo que ele não estava sabendo nem do que estava se passando? Ele só estava sabendo que estava sofrendo tudo aquilo ali, a perda dos seus bens materiais, a perda dos seus filhos, né? de suas filhas, a perda dos homens, todo o seu patrimônio caiu nas mãos do inimigo e ele destruiu. E ainda, por fim, ainda recebeu uma doença, uma lepra na sua pele. Mas tudo isso sem saber o porquê, sem saber exatamente do que e por que estava sofrendo. Como é que Jó ia reconhecer isso, um tal pecado que alguém estava dizendo? Olha, um tal pecado que Jó não estava compreendendo, não estava. Então, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas que trazem pré-julgamentos. É uma incompreensão, é uma compreensão incompleta em relação a Deus. Diz que conhece a Deus, mas não conhece. Fala, prega até sobre Deus, mas não conhece Deus. Você lembra quando os discípulos iam com Jesus? E aí Jesus fez menção de entrar por Samaria. E os discípulos disseram: Senhor, peraí, não vamos entrar nessa aldeia não. Você não quer? Vamos fazer o seguinte. Não quer aqui que a gente faça aqui uma vigíliazinha rápida aqui, né? Uma vigília relâmpago. E aí a gente pede que nem Elias, para Deus mandar fogo no céu e consumir aí essa raça de samaritano aí. Vamos fazer isso aqui, Jesus? E Jesus disse àqueles discípulos que achavam que conheciam Jesus. Aqueles discípulos que achavam que conheciam o Mestre. Eles andavam com Jesus, mas não conheciam ainda o objetivo, aleluia, da vinda de Jesus. E Jesus disse: olha, aleluia, louvado seja, vocês não sabeis de que espírito eu sou. Vocês não compreendem ainda de que espírito eu sou. Ele não sabia. E Bildade aqui, tanto como ele faz, Zofar e Bildade, eles também não tinham ela tinha uma compreensão incompleta de Deus. De que Deus pode provar quem ele quiser provar. Aleluia. Deus pode, aleluia, promover algum sofrimento mediante uma metodologia que ele quer usar na minha e na vida de quem ele quiser, independente de que esteja em pecado ou não. Veja como Deus fez com Abraão. Estava tudo bem, a casa de Abraão estava tudo bem. Não tinha nada de errado na casa de Abraão até então.
Mas Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque. Foi uma prova de fogo? Foi, né? Mas foi isso que Deus fez. E Deus permitiu que todo sofrimento viesse na vida de Jó, para o inimigo saber que Jó não servia a Deus por causa de dinheiro. Jó não servia a Deus por causa de salário. Jó não servia a Deus porque recebia, ganhava dinheiro todos os dias, era um bilionário da sua época, era um bilionário do seu tempo, e que ele fazia sacrifícios a Deus porque era rico. Não, Deus quis provar e provou isto. Louvado seja Deus, que Jó não blasfemaria se fosse tirado os seus bens. Era isto a razão pelo qual Deus, aleluia, permitiu o sofrimento na vida de Jó. Foi por esse trâmite, foi por esta vertente, foi por essa ideologia, foi por essa versão, aleluia, na qual Deus permitiu o sofrimento de Jó. Só foi isso, não foi porque Jó pecou, não foi porque os filhos de Jó pecou. Lembra do cego? O cego ia passando, os discípulos logo agarraram Jesus e disseram: quem foi que pecou? Seus pais, para que ele tivesse cego? Foi os seus pais, Jesus. Jesus disse: olha, não foi ele nem os pais dele, rapaz, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Então tem coisas que é para o nome do Senhor ser glorificado na minha e na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Uma compreensão incompleta. Deus, ilimitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. No começo aqui eu disse que realmente os pecados ocultos, eles causam grandes danos para a vida de qualquer ser humano. Tudo aquilo que é colocado debaixo do tapete, né, está em segredo de Estado, ninguém conhece, né, somente Deus, né, isso é prejudicial, né? Veja, quando Adão pecou, foi logo se esconder entre as folhas de figueira, né? É uma tendência do homem. O homem, ele é enganado quando peca e depois que peca. Quando ele peca, ele foi induzido pelo inimigo a pecar. Ele caiu no laço do inimigo. Aí depois que ele peca, ele erra de novo. Porque em vez dele se apresentar a Deus para receber o perdão, aí ele vai se esconder entre as folhas de figueira. E é preciso Deus bradar o nome dele no meio do mato: Adão, aonde tu estás? Aonde é que você está, rapaz? Sai para cá, vem para a luz, né? Vem para a luz para que as trevas não te consumam. Amados irmãos, então daqui uma ideia limitada e uma compreensão incompleta de Deus, né? Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Olha, Bildad está dizendo: Jó, rapaz, tu deve se apresentar a Deus, deve se mostrar bonzinho, rapaz, para que tu mereça o favor de Deus. Meu amado irmão, essa teologia que destaca uma meritocracia humana, não é por méritos. Já diz a palavra do Senhor, não é por obra de justiça, para que ninguém se glorie. Não. Aleluia, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, é por causa da graça, é do favor imerecido, né? Não é porque a gente se demonstra de bom, porque se apresenta de bom, que Deus vai nos dar alguma coisa, não, ou nos livrar de alguma coisa, não. Aleluia, tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então o enfoque de Bildad não é a graça que flui de Deus para o esforço humano, mas o esforço humano para Bildad era o esforçar, era ele ser esforçado, procurar servir a Deus de todo jeito, que ele seria livre de todo mal. Ah, meu irmão, foi por isso que Asaf, no Salmo 73, lembra? Asaf botou os olhos na prosperidade dos ímpios. Asaf deu uma olhadinha para a vida dele, aí ele fez a seguinte biografia dele: eu sou um servo de Deus, né? Eu jejum normal para o servo de Deus,
eu me consagro, até aí normal, todo servo de Deus tem que jejuar, consagrar, se separar, né? Eu dou o dízimo, normal, né? Eu faço isso, faço aquilo, normal, né? Mas eu não estou com essa bola toda. Ele dizia assim, né? Eu não estou com essa bola toda, mas o vizinho aí do lado, né? O vizinho aí do lado não teme a ti, não te teme o teu nome, não faz as coisas que eu faço, e ele tem rica prosperidade no seu caminho, e eu não saio da ralé, eu não saio do zero, eu não vejo nada de novo na minha vida. Isso foi a reclamação de Asaf do Salmo 73. Amados irmãos, ainda bem que ele entrou no santuário de Deus. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele foi ver que tudo aquilo ali que ele não tinha, não tirava-lhe, aleluia, as riquezas no céu. Ele viu que o fim do ímpio é diferente do fim do justo, né? Ele viu que os caminhos e os finais deles são diferentes. Aleluia, porque aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crê, portanto, será condenado. Então, se a gente for olhar por essa ótica meritória, né, de que a gente vai fazer alguma coisa para nunca passar por algo, e não é biblicamente justo pensar desta forma. Não é biblicamente, porque existe provas e provas, existe anos e anos, existe, olha, o real valor desta compreensão é um problema atual que estamos passando. Coronavírus. Quantos servos de Deus e servas de Deus não partiram para o Senhor por causa da pandemia, né? Por que Deus não livrou? Por que Deus não guardou? Né? Porque, amados irmãos, nós estamos no mundo. Ou você põe máscara, ou você ou usa o gel, ou você procura ter os cuidados em relação ao coronavírus, ou então você está vulnerável a pegar e a morrer. Essa é a realidade da nossa vida. Agora, bem certo é que Deus também tem nos guardado. Deus tem nos livrado do coronavírus, Deus tem nos livrado não só de coronavírus, mas de todos os males. Porque a Bíblia vai nos dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, estava errado. Jó não estava sofrendo por causa do pecado oculto. Pode alguém estar sofrendo por causa de pecado oculto. Isso é notório, mas não é regra geral. Então, amados irmãos, está aqui, diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Como é que eu vou me justificar? Né? Como o homem vai se justificar se Isaías diz que toda a justiça do homem é comparada diante de Deus como um trapo de imundície? Então nós não temos direito e dizer: Senhor, por que eu sou teu servo, estou sofrendo, eu sou tua serva, por que eu tenho que estar passando? Nós não temos direito disso. Nós não temos, a Bíblia, eu entendo que aí é onde o sábio Salomão diz que há tempo de falar e há tempo de ficar calado. De certo é que a Bíblia nos manda apresentar as nossas queixas diante de Deus, que Ele tem cuidado de nós. Mas, amados irmãos, não há nada que a gente possa se justificar diante de Deus. Quando é a questão do pecado, lá em Jeremias diz: de que se queixa o homem vivente, né? Queixe-se dos seus próprios pecados. Há questões que envolvem pecados, mas há questões que não envolvem. Amados irmãos, e por que não envolve pecado ou envolve pecado? Amados irmãos, é que nós devemos entender que certas coisas é melhor ficar calado. É melhor esperar em Deus. E este sofrimento vai passar, meu irmão. Aleluia. Deus me trouxe aqui neste momento para te dizer: não se preocupa. Aleluia.
que este sofrimento vai passar, esta dor vai passar, esta enfermidade vai passar no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, não serás condenada por isso. Não te condenes porque passa isso ou por aquilo. Deixa, tudo está nas mãos de Deus. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. O pecado visto como quebra de moralidade tradicional. Então, Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Olha, para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade nos seus dias. Todavia não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Às vezes não é a moralidade, é o moralismo, sabe? Tem gente que quer dar, traz um pacote de moralismo em cima da gente, sabe? Eu já sofri isso. Muitas pessoas já chegaram, outras pessoas chegaram para mim, rapaz, é isso e aquilo na tua vida, isso não sei o quê, me dá um caldo de moralismo, sabe? E eu ficar calado, e eu ficar na minha, aleluia, sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, aleluia, louvado seja Deus, em quem eu tenho crido, aleluia, louvado seja Deus. E por fim, sabemos que o Senhor, Ele vai se levantar a nosso favor, na hora certa, no momento certo, aleluia. Nós podemos dizer como Jó, ele disse, mediante de todas essas acusações, ele não quis usar, colocar a sua própria justiça para justificar algo, mas ele diz assim, eu sei que meu Redentor vive. Redentor, meu irmão, é alguém que está entre Deus e eu, é alguém que está entre Deus e você, e este alguém que está entre Deus e mim, e entre Deus e você, chama-se Jesus. Ele é nosso advogado fiel, aleluia, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, aleluia, ele é quem nos justifica, aleluia, diante de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Então tem um recheio de moralismo nas ideias de Bildade, aleluia, louvado seja Deus. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição quando ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive, que será efetuado por Cristo no final dos tempos e de qual ele participará. Então o patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador, aleluia. Jó dizia, eu não vou me auto-justificar, porque eu tenho quem me justifique diante de Deus. Eu não vou me auto-justificar porque eu estou sofrendo isso. Eu não vou me auto-justificar porque eu estou passando por essa prova. Não, porque eu sei que tem alguém que me justifica diante de Deus. Aleluia. O pecado em contraste com a majestade de Deus, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Jamais Deus aceitaria um discurso desse. Jamais, irmão. Deus aceitaria uma intervenção dessa, dizer, eu orar exaltando Deus e eu pegar e rebaixar meu irmão porque ele está sofrendo isso. Lembra da oração lá do justo, daí o publicano? Eita, que oração, hein? O homem levanta as mãos para o céu, está lá o publicano, o pecador no chão. A Bíblia diz que não queria nem levantar o rosto. Imagine só que situação estava aquele homem. Não queria nem levantar o rosto diante de tantas falhas, diante de tantos erros, diante de tantos pecados, né? Diante da carga do pecado que levava, mas estava ali buscando a Deus, querendo algo de Deus. Mas do seu lado tem esse homem aqui, o moralista, né? O moralista hipócrita, que levanta a sua oração paralela àquele homem e diz, Senhor, olha, eu não sou como este aí não.
Não, Deus, tu és maravilhoso, tu é grande, tu começa, né? Aquela oração, tem muita gente que começa a oração exaltando Deus e até Deus fica gostando. O cara começa a oração bem, começa exaltando Deus, dizendo que Deus é grande, que Deus é soberano, que habita nas alturas, que é Deus, e Deus gostando. Mas daqui a pouco ele direciona a sua oração para o lugar errado, sabe? Sai do contexto da oração. E começa a espraguejar o publicano, o pecador. Eu não sou como esse miserável aqui, não. Eu te dou o dízimo, eu te dou o dízimo disso. Eu te dou o dízimo daquilo. Eu que faço, eu que exerço, é eu que ministro, é eu que não sei mais. Só eu, e Jesus nada. E Jesus nada. Não sou como este. Talvez alguém tenha dito, olha, eu não sou como essa irmã ali, não. Eu não sou como aquele irmão, não. Eu não sou como aquele pregador, não. Eu sou não sei o quê. Sabe, aquele pecador, ele disse uma palavra para Deus. Uma oração que eu e que você devemos fazer todos os dias. Uma oração aceita diante de Deus. A oração que é aceita, que eu faço todos os dias da minha vida, é esta: Senhor, tem de misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia do teu servo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não me te alargue de mim. Não separe de mim. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Tem misericórdia de mim, pecador. Quando aquele homem disse, Senhor, tem misericórdia de mim, a Bíblia vai nos mostrar quem saiu justificado daquela oração. Quem saiu justificado foi aquele homem miserável e pecador que reconheceu isso diante de Deus, que achou que não deveria se auto-justificar, que achou que não deveria entrar no caso meritório. Não. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É como esses amigos aqui. Eu acho que ele estava se achando tal. Sabe aquelas pessoas que vão levar uma fofoca para alguém, né, algum pastor, e se acha tal, às vezes até que o pastor está gostando, né? Que ele está levando algo que ele descobriu, algo que ele ouviu falar de um irmão, e começa então sai água da boca quando fala do miserável pecado, do pecado do miserável do irmão, sabe? Às vezes a pessoa acha que o pastor gosta disso. Tem pastor, às vezes, que gosta disso, mas tem pastor que não gosta. Eu, pelo menos, não gosto. Preciso entender, preciso ter conhecimento do que acontece em nossa volta. Mas para que seja exercida uma disciplina pautada no amor de Deus, na misericórdia de Deus, aleluia, porque Deus não lança ninguém fora. A palavra de Deus diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Pecado é para ser tratado mediante o amor e a misericórdia de Deus. Aleluia. Feridas são para ser curadas. Aleluia. Louvado seja Deus. Nada mais do que isso. E outra, tem que se usar a ética pastoral para quando alguém confessar o seu pecado, ficar entre você e o irmão. Não é necessário muitas das vezes se colocar pecado de irmão no microfone para que a igreja tenha conhecimento, porque muitos pegam estas causas para escandalizar mais ainda o irmão e jogar ele mais para baixo ainda do que está. Portanto, amados irmãos, é preciso ter sabedoria diante de Deus para nos dar diante a situação que se passam nossos irmãos. Não andar com pré-julgamentos, julgamentos e pré-julgamentos errados, tentando usar a palavra de Deus para denegrir o irmão, para levar o irmão a uma condenação que não existe. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, porque, amados irmãos, a Bíblia diz que ainda que os nossos pecados, né, aleluia, fossem tão ruins assim, eles se tornariam brancos como a branca lã diante do sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. Louvado seja o Deus, aleluia.
onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentasse o braço que não tinha vigor? Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que a Bildade faz deste conceito. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso, né? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Sabe quem vê Deus somente por uma força? São os deístas. Quem são os deístas? Os deístas são aqueles homens que querem compreender a Deus apenas pela razão. E se você for tentar compreender Deus pela razão, pode fechar sua Bíblia e procurar ler outro livro, meu irmão. Pode fechar sua Bíblia e procurar ler outro livro aí, de Aristóteles, né? de Isaac Newton, de outros homens aí, de Galileu Galilei, né? Que tem esse prisma de que Deus criou, criador do universo, mas que não se preocupa, né, com o universo. Então, quem tem essa teologia do deísmo, pode procurar ler outra coisa, menos a Bíblia e menos o livro de Jó, porque não se compreende Deus pela razão somente. Nós compreendemos Deus pela nossa fé. Aleluia. A Bíblia é a nossa regra de razão? Não. A Bíblia é a nossa regra de fé. O crente crê como diz as Escrituras. Aleluia. E porque cremos nela, nós somos justificados pela nossa fé. Aleluia. Creu Abraão em Deus e foi justificado pela sua fé. Se você crê, aleluia, você será curado. Se você crê, você será liberto. Se você crê, você será salvo. Se você crê, você será batizado com o Espírito Santo e com fogo. Se você crê, aleluia, Deus vai abrir esta porta, e assim sucessivamente. Jesus, quando operava os milagres, ele sempre dizia: a tua fé te salvou. Aleluia. Então, crer em Deus somente pelo lado do raciocínio, da razão, isso aí faz parte dos deístas, e nós não somos deístas. Nós cremos num Deus soberano, que opera como quer e quando quer na nossa vida. Aleluia. Grande e soberano. Aleluia. Louvado seja Deus. Cremos que ele é grande e é soberano, e ele ama. Aleluia, louvado seja Deus. Ele amou o mundo de uma tal maneira. Aleluia, o conceito de Deus é amor. O decálogo está baseado no amor. Os 10 mandamentos está, aleluia, sustentado, aleluia, glória a você, no amor de Deus. Aleluia. Ah, meu irmão, se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui e você não estaria aí. Aleluia. Mas Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e que tenha a vida eterna. Aleluia. Já pensou se Deus pegasse Elifaz, Bildade e Zofar e trouxesse ele para uma sala e apresentasse a Via Crucis, né? Apresentasse, aleluia, glória a Deus, apresentasse o filme futuro da paixão de Cristo. Aleluia. Deus iria colocar umas cadeiras, um sofá para esses 3 homens, para eles assistirem à paixão de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. De preferência, aleluia, do roteirista Mel Gibson, que se aproximou mais da realidade do sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário. Aleluia. Após assistir aquele filme, certamente, aleluia, que Deus iria dizer: sabe por quê todo esse sofrimento do meu filho? Sabe por quê? Não foi para ser um herói na terra. Sabe por que todo esse sofrimento que ele passou na cruz do Calvário? Foi por amor às almas. Foi por amor ao pecador. Aleluia. Louvado seja Deus. Foi por causa de um objetivo meu para salvar a humanidade. Amados irmãos, certamente que ele faz. Bildade e Zofar iriam baixar a cabeça, iam pegar a sua teologiazinha barata e desconfigurada da verdade de Deus, e ia colocar num saco e sair.
né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não estamos sofrendo, e o homem não sofre por consequência somente porque pecou. Não, nós não sofremos somente por causa disso. Nós sofremos muitas das vezes como Jó sofreu, porque Deus quer provar para o inimigo que nós servimos para Ele. Nós servimos a Ele porque amamos primeiramente a Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nesta lição, vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade fez 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Escute, meu irmão, eu quero concluir aqui esta mensagem pedindo mais uma vez que você compartilhe esta mensagem, porque eu sei que vai alcançar muitas pessoas que estão sofrendo por causa de falsos julgamentos, que estão sofrendo, perecendo, estão passando por situações de acusações falsas. Amados irmãos, olha, mesmo que alguém não acredite na sua inocência e na minha inocência, mesmo que ninguém acredite, porque às vezes ninguém acredita, eu já sofri isso, sabe? Eu já sofri isso, eu já fui disciplinado por causa de julgamentos falsos. Eu já passei situações porque pessoas serviram de falso testemunho para coisas que eu não fiz, para coisas que a minha mão não teve participação. Mas eu quero dizer para você, aleluia, muitas das vezes, por mais que a gente tente provar a nossa inocência, ninguém acredita. Mas nós temos um Deus no céu que, além dele saber da minha e da sua inocência, ele acredita no nosso potencial. Por isso que estou aqui, aleluia, por isso que você está aí vivo, é porque Deus acredita na minha e na tua inocência, aleluia. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e mais tudo ele fará. Louvado seja Deus, aleluia. Deus de Elifaz e de Zofar e de Bildade era um Deus rígido, sem amor, sem misericórdia, sem segunda chance. O nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus que quer retidão, quer santidade, mas é um Deus que perdoa. É um Deus que perdoa e disciplina com amor. Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde. Aleluia. Sabe como é que eu concluo esta lição número 7 do nosso querido pastor José Gonçalves, né? Eu tenho a minha conclusão. Peço permissão ao pastor José Gonçalves para me fazer esta fala conclusiva. Aleluia. Louvado seja. Eu concluía não tirando o mérito da conclusão aqui do nosso pastor, que a conclusão dele é essa. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura, né? Bildade queria colocar um abismo entre a criatura e o Criador. E esse abismo não existe ele aqui quando nós temos ele. Esse abismo só existe depois da vida eterna. Mas enquanto nós tivermos vida aqui, aleluia, tem uma ponte chamada Jesus Cristo, aleluia, que nos une de novo, aleluia, para com Deus. Eu concluía, aleluia, no meu singelo entendimento esta lição assim, aleluia, muita conversa e pouca ajuda da parte dos amigos de Jó, sabe? Muita conversa, foi muita teologia, foi muito conhecimento de Deus, foi muita Bíblia, que eles tinham, só que não tinha uma coisa, nem tinha amor e nem tinha ajuda, porque em nenhum momento aqui, até onde entendo, eu vejo esses amigos querendo ajudar Jó a sair daquela situação. Portanto, amados irmãos,
falem o que quiser de mim, mas quem vai pagar as minhas contas é Deus e o meu esforço e o meu trabalho. Ninguém vem pagar a sua e nem a minha conta. Deixa falar o que quiserem, deixa interpretarem como quiserem, deixa dizer que tiveram revelações, sabe? Tem pessoas até que diz que teve revelações, aonde na verdade era revelamentos, não era nada de revelações. Então permanece firme em Deus, né? Se você está sofrendo alguma enfermidade, creia que Deus vai te livrar disso no momento certo. Aleluia, louvado seja. Se você está sofrendo alguma situação financeira, né, como quase todo mundo está sofrendo, vamos crer e acreditar que Deus vai abrir uma porta que ninguém fecha, e que Deus vai fechar a porta que ninguém abre, e o seu nome será glorificado nesta situação. Amém? Compartilhe. Aleluia. Tenha a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada na paz do Senhor. Deus eterno, Senhor da glória, comecei com oração a Ti e termino com oração dizendo, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a sua comunhão estejam com todos, e todos digam amém.